Você está ouvindo o Papo de Legista, seu podcast sobre medicina legal e perícias médicas, medicina, enfim, tudo o que tem direito. Hoje eu vou trazer para vocês os conceitos e conhecimentos sobre o mais importante documento na medicina legal, o laudo. O laudo médico legal, relatório médico legal, laudo pericial, enfim. É o documento que é gerado a partir de toda e qualquer perícia. Independentemente da área do direito que a gente está atuando e, consequentemente, como se fosse uma subespecialidade da medicina legal, sempre é importante um laudo bem feito, bem escrito, bem trabalhado, bem redigido. E esse rigor, né, na escrita, rigor técnico, ele é muito importante para que a gente atenda, né, ao objetivo de se tornar claro para o operador do direito, para a autoridade que está requisitando aquela perícia, para os demais operadores do direito que precisam do conhecimento da medicina para resolver um caso, uma demanda judicial. E por isso o rigor, né, um método, como o próprio artigo 473 do Código de Processo Civil obriga que o laudo pericial descreva seu método, assim deve ser. E isso é e deve ser bem descrito no seu laudo pericial. Porque o laudo, uma perícia, melhor dizendo, nada mais é do que uma tese. É a defesa científica técnica de uma tese. Não é à toa que o laudo pericial normalmente tem uma estrutura muito semelhante a um artigo científico. Isso levando em conta o método descrito por grandes doutrinadores da medicina legal, como Oscar Freire e, consequentemente, Flamínio Fávero, seu discípulo direto no Instituto Oscar Freire, na Faculdade de Medicina da USP. Esse método ele é muito interessante porque padroniza e torna muito mais claro o trabalho pericial, torna muito mais robusto. É claro que com a prática o perito pode fazer suas adaptações, mas seguir uma linha básica de raciocínio como essa que eles escreveram é muito útil e é uma forma acadêmica, uma forma preconizada de realização, de execução. Então o laudo ele tem um preâmbulo, como o próprio nome diz, ele é onde o perito se apresenta. Também mostra sua qualificação para realizar aquela perícia. Quem que vai ser o periciado? Quem é a autoridade que requisitou aquela perícia? São informações que constam no preâmbulo. Informações básicas. Assim como, segundo Flamínio Fávero descreve, a apresentação dos quesitos que são formulados anteriormente pela autoridade requisitante, pelos advogados, enfim. Depois, um histórico, onde a gente tem um relato, entrevista do periciado, descrição, anamnese médico legal. E ali é um relato, é importante lembrar disso, porque as informações dentro de uma perícia médica, ao contrário da anamnese tradicional, tem viés de informação. Afinal de contas, estamos falando de um litígio. Não menos importante e fundamental, é preciso descrever em algum ponto do laudo o método. Como se chegou naquele resultado, naquela conclusão. Por quê? Porque precisa ser reprodutível. Um assistente técnico, ou seja, um perito de confiança das partes que esteja envolvido no caso, ele precisa
ter um método escrito para confrontar ou ratificar a conclusão pericial. Por exemplo, é uma exigência muito básica do trabalho pericial, a descrição do seu método, assim como a descrição. E ali é o famoso visum et repertum, ver e reportar, que é uma doutrina básica não só da medicina legal, mas de qualquer área pericial, de qualquer área técnica. É ver e reportar, descrever o que se viu. O exame físico, fatores de identificação, sexo, cor, idade, estatura, cicatriz, tatuagem, o exame físico, exame psíquico, muitas vezes direcionado para queixa em questão, a ortopédica, por exemplo, ou muitas vezes tem que ser o exame físico completo. Os exames complementares que são necessários, lembrando que em perícia médica, esses são os elementos que o periciado nos traz, seja nos autos e ou no ato pericial, no exame pericial. Documentação fotográfica quando necessário. Então, é preciso, que nesse ponto do laudo a gente traga os elementos objetivos de fato, aquilo que é palpável, que é reprodutível, documentos médicos ou outros documentos, mesmo não médicos, mas que são de interesse médico legal, para a gente chegar na discussão, como no artigo, juntar as peças. É ali que a gente discute, traz literatura com uma linguagem clara, objetiva, para que se fazer, de fato, entendido pela autoridade requisitante, pelos demais participantes daquele processo, daquela demanda, e concluir objetivamente, sintetizando os achados discutidos anteriormente, de uma forma objetiva, clara, e atendendo aos pontos controvertidos, ou seja, aquilo que é de interesse que se responda, mesmo que não se tenha formulado quesitos especificamente, que seria o último tópico do laudo, onde ali a gente responde as perguntas que foram formuladas e que muitas vezes norteiam o trabalho pericial. Infelizmente não sempre, mas deveriam nortear. É a razão de ser, Então é óbvio que um laudo bem feito, que tem sua discussão robusta e bem elaborada, a imensa maioria das perguntas vão estar respondidas no laudo. Aí sim é permitido se reportar ao laudo, ao tópico específico onde se está respondida aquela pergunta. Então, o laudo ele tem uma estrutura muito específica, muito metódica de fato, E assim deve ser porque é um documento de extremo rigor técnico que ilustra o trabalho pericial. Eu digo que é 50% pelo menos do trabalho pericial é redigir o laudo. Então, na medicina legal a gente tem que gostar de escrever de uma forma ou de outra. Em algumas áreas do direito mais, outras menos, mas tem que gostar de escrever. E não adianta, são coisas que somente o treino e a discussão, prática, experiência, treinamento intensivo podem proporcionar um trabalho de fato útil para a autoridade requisitante, que atenda os seus anseios e consequentemente da sociedade. Então por hoje é só. Até o próximo episódio.